A porta do restaurante, a Maré Alta, abriu-se com violência naquela noite de novembro, e o vento frio do Atlântico invadiu o salão como um presságio. Tiago segurava a bandeja com copos de vinho do Porto quando os olhos dele cruzaram com os do homem que acabara de entrar, alto, impecável no fato cinzento feito à medida, cabelo grisalho penteado para trás, uma presença que fazia as conversas baixarem de tom. O coração de Tiago deu um salto estranho, como se reconhecesse algo antes que a mente pudesse explicar. Boa noite, Sr. Almeida, cumprimentou o gerente com reverência exagerada. António Almeida. O nome que Tiago ouvia nos noticiários há anos, sempre associado a polémicas, a doações milionárias a partidos conservadores, a lobby discreto mas eficaz contra projetos de lei que ampliariam direitos da comunidade LGBT. O homem que, indiretamente, ajudara a bloquear a adoção por casais do mesmo sexo e a criminalizar propaganda em escolas. Tiago engoliu em seco. Servir aquela mesa seria o seu turno. Ele aproximou-se, tentando manter o sorriso profissional. Boa noite. Deseja ver a carta de vinhos? A voz saiu firme, mas dentro dele uma tempestade rugia. Como posso servir este homem? Pensou. Ele financia o ódio que me obriga a esconder quem sou da minha própria família. António ergueu os olhos e, por um segundo, algo inexplicável brilhou neles, não desprezo, mas reconhecimento. Tiago sentiu um arrepio. Um Porto Vintage, por favor. O melhor que tiverem. A voz era grave, educada, sem traço de arrogância. Tiago anotou, virou-se, mas António acrescentou baixinho, e poderia sentar-se um momento. Gostaria de conversar com alguém que parece genuíno. Tiago congelou. Em 5 anos a trabalhar ali, nunca um cliente pedira isso. Olhou em redor, o gerente assinou aprovando, afinal, era António Almeida. Sentou-se na cadeira oposta, coração disparado. Em que posso ajudar? António observava-o com intensidade incômoda. Você lembra-me alguém que conhecia há muito tempo? O formato dos olhos, o jeito de inclinar a cabeça. Fez uma pausa. Chama-se Tiago, não é? Tiago Mendes. Tiago sentiu o sangue gelar. Sim, como sabe o meu apelido. Vi no crachá. António sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Merda coincidência. Eu tive um filho que se chamava assim. Nasceu em 1998, em Coimbra. A mãe partiu cedo. Eu nunca o conheci. Tiago riu-se nervosamente. Portugal é pequeno, senhor. Muitos Tiagos. Mas dentro dele algo se partia. A mãe nunca falara do pai. Dizia apenas que fora um erro de juventude, um homem poderoso que a abandonara grávida. Morrera quando ele tinha 10 anos, deixando apenas uma fotografia desfocada de um jovem de cabelo escuro num fato caro. Tiago crescera com avós conservadores no Alentejo, aprendera cedo a esconder que gostava de rapazes, a engolir o medo cada vez que ouvia discursos contra essa gente. A conversa prolongou-se. António perguntou pela vida dele, pelos estudos interrompidos, pela razão de trabalhar à noite. Tiago respondeu com meias verdades, mas algo na voz do homem mais velho, uma tristeza contida, desarmava-o. Quando António pagou a conta, deixou uma gorjeta absurda e um cartão. Se algum dia precisar de algo, ligue. Na rua, já de madrugada, Tiago olhou para o cartão. António Almeida, presidente do Grupo Almeida e Filhos. O mesmo grupo que financiava campanhas contra os direitos que ele tanto precisava. Atirou o cartão ao chão, mas depois apanhou de novo, enfiando-o no bolso. Por que esta dor no peito? Perguntou-se. Porque sinto que o conheço desde sempre. Nos dias seguintes, António voltou todas as noites. Sempre a mesma mesa, sempre pedindo que Tiago atendesse. Conversavam durante as pausas. António falava de solidão, de um casamento desfeito, de um filho que nunca vira. Tiago ouvia, dividido entre ódio e uma compaixão que o enraivecia. Ele é o monstro que impede que eu viva livremente, repetia para si mesmo. Mas porque parece tão humano. Uma noite, António pediu licença e mostrou uma fotografia antiga no telemóvel, uma mulher jovem, grávida, sorrindo ao lado de um homem que era claramente ele próprio, 30 anos mais novo. A tua mãe chamava-se Ana Mendes, não era? Tiago sentiu o mundo girar.
A fotografia era idêntica à que guardava na gaveta, só que completa. Onde arranjou isso? Eu era o pai, Tiago. A voz de António tremia. Abandonei-a porque a minha família ameaçava deserdar-me se casasse com uma rapariga sem estatuto. Fui cobarde. Durante anos procurei-vos, mas ela mudara-se, e depois soube que tinha morrido. Nunca soube se o bebê sobrevivera. Tiago levantou-se de repente, a cadeira caindo com estrondo. Você é o meu pai. A palavra saiu como veneno. O homem que financiou leis para me tornar invisível é o meu pai. Os clientes viraram-se. António empalideceu. Tiago, por favor. Não, gritou ele, voz partida. Você destruiu vidas como a minha. E agora aparece aqui, fingindo arrependimento. Correu para os bastidores, trancando-se na casa de banho, lágrimas queimando. Como pode o destino ser tão cruel? Pensou, socando o espelho. O homem que mais odeio no mundo é o meu sangue. Na manhã seguinte, Tiago não foi trabalhar. Ligou a dizer que estava doente, mas a verdade era que não conseguia enfrentar António. Passou o dia enrolado na cama do pequeno apartamento em Alfama, olhando para o teto rachado. Pai. Ele é meu pai. A palavra ecoava como um tambor de guerra dentro do peito. Lembrava-se das noites em que, adolescente, chorara escondido depois de ouvir os avós chamarem anormais aos homossexuais na televisão. Lembrava-se da primeira vez que beijara um rapaz, aos 17, e do pânico que sentira ao pensar que nunca poderia apresentar alguém à família. E agora soubera que o homem responsável por parte desse medo era quem o gerara. O telemóvel vibrou. Mensagem de número desconhecido, sou eu. Por favor, precisamos conversar. Não fuja de mim outra vez. Tiago bloqueou o número, mas meia hora depois outro apareceu. Eu errei contigo 2 vezes. Primeiro abandonando-te, depois financiando causas que te magoam. Mas mudei. Deixa-me explicar. Mudou. Tiago riu-se amargamente. Abriu o portátil e pesquisou notícias antigas. Lá estavam, fotos de António Almeida ao lado de deputados conservadores, discursos sobre valores tradicionais, doações avultadas a fundações anti-LGBT. Nada indicava mudança. Atirou o telemóvel contra a parede. À tarde, bateram à porta. Tiago abriu uma fresta e viu António, sozinho, sem motorista nem seguranças, rosto marcado pela falta de sono. 5 minutos. Só 5. Contra todo o bom senso, Tiago deixou-o entrar. O apartamento era pequeno, paredes descascadas, uma bandeira arco-íris discreta na janela. António viu-a e baixou os olhos. Eu não sabia que eras gay, começou ele, voz baixa. Quando te procurei nos últimos anos, contratei detetives. Descobri que trabalhavas aqui, vim ver-te sem saber como abordar. Quando vi a tua cara, soube imediatamente. És igual à tua mãe. E isso justifica tudo? Perguntou Tiago, voz gélida. Saber que tem um filho gay e continuar a financiar ódio. António sentou-se no sofá velho, mãos tremendo. Não. Nada justifica. Durante décadas vivi preso ao que a minha família esperava: império, poder, imagem imaculada. Quando a tua mãe engravidou, tinham-me prometido uma herdeira. Escolhi o dinheiro. Arrependo-me todos os dias. Fez uma pausa longa. Mas as doações começaram como estratégia empresarial. Grupos religiosos compravam os meus imóveis, financiavam projetos. Era negócio. Depois tornou-se hábito. Só quando te encontrei percebi o mal que causara. Tiago cruzou os braços. Percebeu tarde demais. Eu cresci sem pai, escondendo quem sou, vendo amigos serem rejeitados pelas famílias por causa de leis que homens como você ajudaram a manter. Eu sei. António tirou um envelope do bolso. Aqui estão documentos. Mudei o testamento há 2 semanas, antes mesmo de te conhecer pessoalmente. Tudo o que é meu será teu um dia. E parei todas as doações políticas. Cancelei contratos com essas fundações. Posso mostrar-te os e-mails. Tiago não pegou no envelope. Não quero o seu dinheiro sujo. Então o que queres? Perguntou António, voz partida.
Quero conhecer-te. Quero ser pai, se ainda for possível. Tiago virou-se para a janela. Lá embaixo, o Tejo brilhava. Quero acreditar, pensou. Quero um pai. Mas como perdoar o homem que ajudou a construir as grades da minha prisão? Nessa noite, apareceu alguém que complicaria tudo ainda mais. Miguel, o namorado de Tiago há 8 meses, chegou inesperado do Porto, onde estudava medicina. Alto, moreno, olhos verdes que sempre faziam Tiago esquecer o mundo. Abraçaram-se na porta, e pela primeira vez em dias Tiago sentiu-se em casa. Pareces destruído, disse Miguel, beijando-lhe a testa. O que aconteceu? Tiago contou tudo, voz tremendo. Miguel ouviu em silêncio, rosto endurecendo progressivamente. António Almeida. O Almeida. Aquele que quase impediu a lei da união civil. Apertou os punhos. E agora quer ser o pai do ano. Tiago, ele está a manipular-te. Quer limpar a consciência às tuas custas. Ele mostrou documentos. Documentos podem ser falsos. Homens como ele compram tudo. Miguel abraçou com força. Não o deixes aproximar-se. Nós já lutamos tanto para sermos quem somos. Não precisamos de hipócritas bilionários. Tiago anuiu, mas no fundo uma dúvida crescia. E se Miguel tivesse razão? E se António estivesse apenas a representar o papel de pai arrependido para salvar a imagem pública? Ou pior, e se fosse sincero, e ele, Tiago, estivesse a rejeitar a única oportunidade de ter família? Naquela noite, deitado ao lado de Miguel, Tiago não pregou o olho. Duas vozes guerreavam dentro dele, uma gritava proteste, ele é perigoso, a outra sussurrava, e se for a tua única hipótese de não estar sozinho no mundo? Os dias seguintes foram um campo minado. António continuava a aparecer no restaurante, mas Tiago pedia aos colegas que o atendessem. O gerente, sentindo o dinheiro, pressionava. Ele pergunta sempre por ti. Diz que é família. Tiago ignorava. Miguel ficara em Lisboa uns dias, e a presença dele era um bálsamo e uma pressão. Faziam amor com urgência, como se precisassem reafirmar que o mundo deles era suficiente. Mas nas conversas, Miguel voltava sempre ao mesmo tema: promete-me que não vais falar com ele sozinho. Tiago prometia, mas mentia. Uma tarde, recebeu uma mensagem de António: encontra-me no mirador da Senhora do Monte ao pôr do sol. Só quero mostrar-te algo. Contra a promessa, foi. O mirador estava quase vazio. António esperava junto ao gradeamento, casaco ao vento. Entregou-lhe uma caixa pequena. Dentro, uma pulseira de prata infantil com o nome Tiago gravado. A tua mãe escolheu-a no hospital. Guardou-a para te dar quando fizesses 18 anos. Encontrei-a nos pertences dela que a tua avó me enviou anonimamente há uns anos. Tiago sentiu as lágrimas subirem. Tocou na pulseira como se fosse sagrada. Porque agora? Porque tenho medo de te perder outra vez. António olhou o horizonte. Sei que não mereço perdão. Mas posso tentar reparar. Já contactei associações LGBT. Quero financiar campanhas a favor dos direitos que antes combate. Publicamente. Assumindo o erro. Tiago ergueu os olhos, incrédulo. Publicamente. Isso destruiria a sua reputação. Prefiro perder a reputação a perder-te. António respirou fundo. E há mais. Descobri que um dos deputados que recebia as minhas doações está a preparar novo projeto restritivo. Posso travá-lo. Com dinheiro ou com testemunho público de que mudei de lado por causa do meu filho gay. A palavra, filho, ecoou como um tiro. Tiago sentiu o chão tremer. Ele está disposto a destruir tudo o que construiu por mim. Mas no dia seguinte, o inferno desabou. Um jornal sensacionalista publicou em primeira página: bilionário António Almeida tem filho gay secreto que trabalha como garçom. A fotografia era de Tiago saindo do restaurante, tirada à distância. O artigo especulava sobre relação suspeita, insinuava chantagem, citava fontes anónimas dizendo que Tiago aproveitava-se do pai rico. Tiago viu a notícia no telemóvel no meio do turno e quase desmaiou. Clientes cochichavam, apontavam. O gerente chamou ao gabinete: vais ter de tirar uns dias.
Isto está a prejudicar o negócio. Em casa, Miguel explodiu. Eu avisei-te. Ele vazou a história para te controlar. Agora toda a gente sabe, e vão pintar-nos como oportunistas. Ele negou, defendeu-se Tiago, mostrando a mensagem de António. Não fui eu, juro. Alguém nos seguiu. Mas Miguel não acreditava. Acabou, Tiago. Não suporto esta mentira. Ou escolhes ele, ou escolhes a nossa vida simples e honesta. Deu um ultimato e partiu para o Porto. Tiago ficou sozinho, destruído. A comunidade online dividia-se, uns chamavam-no herói por expor o hipócrita Almeida, outros atacavam-no como interesseiro. Recebeu mensagens de ódio, ameaças. Pela primeira vez sentiu o peso real do estigma que sempre temera. António apareceu à porta à chuva, encharcado. Vem comigo. Tenho uma casa segura no Algarve. Lá ninguém te encontrará até isto acalmar. Tiago, sem opções, aceitou. No jato privado rumo ao sul, sentaram-se em silêncio. Quando o avião estabilizou, António falou: vou fazer uma conferência de imprensa amanhã. Vou assumir tudo, que sou teu pai, que errei, que mudei. Vou pedir desculpa publicamente à comunidade LGBT. E vou doar 100 milhões a associações de apoio. Tiago olhou, olhos vermelhos. E se ninguém acreditar? Então pelo menos saberei que tentei. António estendeu a mão hesitante. Tiago não a pegou, mas também não recusou. No Algarve, numa vila isolada junto ao mar, começaram a conviver como dois estranhos feridos. António cozinhava, Tiago lia na varanda. À noite ouviam o mar. Pouco a pouco, as conversas surgiram. António contou sobre a juventude reprimida, o casamento de conveniência, a depressão silenciosa. Tiago falou do primeiro amor rejeitado, do medo constante, da mãe que nunca conhecera o pai. Uma noite, Tiago perguntou: se eu te perdoar o que acontece ao Miguel? António baixou os olhos. Isso só tu decides. Eu só quero fazer parte da tua vida, seja como for. Mas o passado não perdoava facilmente. Uma nova bomba explodiu. O deputado conservador, furioso com a traição de António, revelou e-mails antigos provando que as doações continuaram até há poucos meses. A imprensa chamou António de mentiroso, Tiago de ingênuo. Manifestações à porta da vila exigiam que o bilionário hipócrita saísse do armário ou se calasse. Tiago sentiu-se traído outra vez. Você mentiu. As doações pararam mesmo. António, rosto cinzento, confessou: a última foi há 3 meses. Quando soube que tinhas sobrevivido, hesitei, depois parei tudo. Mas sim, demorei. Tiago gritou, chorou, quase o agrediu. Como posso confiar em si? António ajoelhou-se no chão da sala. Não peço confiança. Peço tempo. Fica até à conferência. Vê com os teus olhos. Tiago ficou. E na véspera da conferência, recebeu uma chamada de Miguel, vi as notícias. Se ele vai mesmo assumir tudo publicamente, talvez eu tenha julgado cedo demais. Volta para Lisboa. Quero estar ao teu lado quando isto acontecer. Pela primeira vez em semanas, Tiago sorriu. Mas o medo apertava, e se a conferência corresse mal? E se o mundo destruísse o pouco que começavam a construir? O dia da conferência de imprensa amanheceu cinzento em Lisboa. Centenas de jornalistas, ativistas, curiosos aglomeravam-se à porta do hotel. Dentro da sala, António ajustava a gravata, mãos tremendo. Tiago estava nos bastidores, Miguel ao seu lado, segurando-lhe a mão com força. Tenho medo, confessou Tiago. Eu também, respondeu Miguel. Mas se ele fizer o que prometeu, talvez valha a pena. António subiu ao palco. As luzes cegavam. Começou calmamente: hoje venho assumir 2 factos que mudarão a minha vida para sempre. Primeiro, tenho um filho, Tiago Mendes, que reencontrei recentemente depois de o ter abandonado há 27 anos. Segundo, esse filho é homossexual, e eu, durante décadas, contribuí financeiramente para causas que magoaram pessoas como ele. A sala explodiu em flashes e gritos. António continuou, voz firme: fui cobarde 2 vezes. Primeiro com a mãe dele, Ana, que amei e abandonei.
Segundo, com a comunidade LGBT, que ajudei a reprimir por conveniência empresarial e medo de perder privilégios. Hoje peço perdão publicamente. Errar é humano. Tentar reparar é o mínimo que posso fazer. Anunciou a doação de 100 milhões de euros a associações de apoio a jovens LGBT rejeitados pelas famílias, a criação de uma fundação com o nome da mãe de Tiago, e o compromisso de usar a sua influência para apoiar todas as leis progressistas futuras. No final, pediu: Tiago, podes vir aqui. Tiago hesitou. Miguel apertou-lhe a mão: vai. Subiu ao palco, coração aos saltos. Pai e filho abraçaram-se perante o mundo. Lágrimas corriam nos dois rostos. A sala, primeiro silenciosa, explodiu em aplausos, uns sinceros, outros céticos, mas o momento era real. Nas semanas seguintes, a vida mudou radicalmente. António cumpriu cada promessa. A Fundação Ana Mendes abriu portas, ajudando dezenas de jovens. Tiago deixou o emprego de garçom e passou a coordenar projetos. Miguel voltou definitivamente para Lisboa. Mas nem tudo era paz. Setores conservadores chamavam António de traidor. Ações do grupo caíram. Antigos amigos viraram costas. E dentro de casa, as feridas demoravam a cicatrizar. Uma noite, durante um jantar familiar, o primeiro, Tiago confrontou-o: ainda dói. Cada vez que penso nas leis que ajudou a travar, penso nos amigos que se suicidaram por não terem apoio. António baixou a cabeça. Eu sei. Carrego essa culpa todos os dias. Só peço que me deixes tentar ser melhor. Miguel, até então silencioso, falou: prova-se com atos, não com palavras. Mas estou a ver os atos. Lentamente, laços foram-se tecendo. António aprendeu a ouvir histórias de discriminação sem se defender. Tiago aprendeu a perdoar aos poucos. Miguel tornou-se ponte entre os dois. Mas o destino reservava mais uma volta. Um antigo detetive contratado por António anos antes reapareceu, bêbado e falido, vendendo à imprensa uma nova bomba, provas de que António sabia da existência de Tiago há 10 anos e nada fizera. A notícia voltou a incendiar tudo. Tiago sentiu o chão sumir outra vez. 10 anos. Sabia e não me procurou. António, pálido, confirmou: sabia que estavas vivo, mas tinha medo. Medo de enfrentar o que fizera à tua mãe. Medo de te perder se aparecesse. Tiago saiu de casa, dirigiu-se à noite lisboeta, caminhando sem rumo. Miguel encontrou-o na Praça do Comércio, sentado no chão frio. Ele tem medo de te perder agora mais do que nunca, disse Miguel. Mas a escolha é tua. Tiago chorou nos braços dele: quero acreditar que as pessoas mudam. Mas dói tanto. Passaram-se meses. Tiago impôs distância. Morava com Miguel, via António apenas em reuniões da Fundação. O trabalho ajudava, cada jovem que a Fundação salvava era uma pequena vitória contra o passado. António emagreceu, envelheceu 10 anos em poucos meses. Parou de aparecer em eventos sociais. Dedicava-se apenas à Fundação e a cartas longas que enviava a Tiago e que este, muitas vezes, não abria. Uma noite de tempestade, António sofreu um infarte. Tiago recebeu a chamada no meio da madrugada. Correu para o hospital, Miguel ao lado. No corredor, o médico disse: está estável, mas foi grave. Perguntou por si. Tiago entrou no quarto. António, ligado a máquinas, parecia pequeno na cama. Desculpa aparecer assim, brincou fracamente. Tiago sentou-se, pegou na mão dele pela primeira vez por iniciativa própria. Cala-te. Descansa. António chorou. Tenho tanto medo de morrer sem ter o teu perdão. Tiago respirou fundo. Não é um interruptor, pai. Usou a palavra conscientemente. Mas estou a tentar. Devagar. Ficaram em silêncio longo. Depois António contou algo nunca revelado: nos anos em que soubera da existência de Tiago mas não agira, escrevera cartas anónimas enviando dinheiro aos avós, pagando os estudos, a casa. Nunca quis glória. Só que não passasses dificuldades. Tiago sentiu algo quebrar dentro de si, não raiva, mas uma dor antiga que começava a dissolver-se. Quando António teve alta, Tiago propôs:
vem jantar lá a casa no domingo. Só nós três. Foi o primeiro jantar sem tensão. Conversaram sobre trivialidades, riram de uma história antiga da mãe de Tiago que António contou. No fim, Tiago abraçou à porta. Obrigado por não desistires. António chorou no elevador. A reconciliação foi lenta, cheia de recaídas. Houve discussões, silêncios, mas também momentos de cumplicidade crescente. António aprendeu a desfilar na Marcha do Orgulho, de mão dada com Tiago e Miguel, sob olhares incrédulos de antigos conhecidos. Tornou-se voz ativa na defesa de direitos, usando o privilégio para amplificar vozes silenciadas. Um ano depois, na inauguração de um centro de acolhimento para jovens LGBT despejados de casa, Tiago subiu ao palco ao lado do pai. Este centro existe porque um homem decidiu enfrentar os próprios demónios, disse ele, voz emocionada. Porque escolheu o amor em vez do medo. Porque percebeu que família não é só sangue, é quem escolhemos amar e proteger. António, ao lado, segurava a mão de Miguel também. Os três formavam uma imagem improvável e poderosa. Depois do discurso, já só os três, António falou baixinho, conseguiu o impossível. Tenho um filho e um genro que me orgulho. Miguel sorriu. Tiago abraçou-os aos dois. Naquela noite, de volta à casa, Tiago olhou a pulseira de prata que agora usava sempre. A mãe estaria orgulhosa, pensou. Conseguimos transformar veneno em remédio. E pela primeira vez em 27 anos, sentiu-se inteiro. 2 anos mais tarde, o casamento de Tiago e Miguel foi notícia nacional, não pelo escândalo, mas pela emoção. António, de braço dado com Tiago à entrada da Quinta Alentejana, chorava abertamente. Usava um pino arco-íris no peito. A cerimónia foi simples, ao pôr do sol, entre oliveiras centenárias. Quando o celebrante perguntou se alguém se opunha, o silêncio foi absoluto. Apenas o vento nas folhas. Na troca de votos, Tiago olhou Miguel nos olhos. Prometo amar-te nos dias fáceis e nos dias em que o mundo nos quiser pequenos. Prometo escolher-te todos os dias, como tu me escolhes. Miguel, voz embargada, prometo ser o teu porto seguro, mesmo quando as tempestades vierem de dentro. Prometo que nunca mais duvidarei do nosso amor. António, como padrinho, leu um texto que escrevera: aprendi tarde que o amor verdadeiro não tem medo de se mostrar. Que família se constrói com coragem, não com conveniência. Hoje entrego-vos o meu filho com o coração cheio, sabendo que estará sempre protegido. Na festa, dançaram até tarde. António dançou com Tiago a primeira dança pai-filho, ao som de uma fada antigo que a mãe adorava. Ela está aqui, sussurrou António. Sinto-a. Tiago acreditou. Meses depois, quando António adoeceu de vez, o coração enfraquecido pelos anos de stress, Tiago e Miguel cuidaram dele na vila do Algarve. Nos últimos dias, António só pedia que lessem livros em voz alta e que segurassem a sua mão. Na última noite, abriu os olhos uma última vez. Conseguimos, filho. Transformamos a dor em algo bonito. Tiago beijou-lhe a testa. Conseguimos, pai. António morreu sereno, com um sorriso. No funeral, centenas de jovens que a Fundação ajudara apareceram com bandeiras arco-íris. O país inteiro reconheceu, o homem que outrora financiara o medo tornara-se símbolo de redenção. Tiago e Miguel adotaram uma menina de 3 anos que a Fundação acolhera, órfã, rejeitada pela família biológica. Deram-lhe o nome Ana. Anos mais tarde, quando a pequena Ana perguntava pelo avô que nunca conhecera, Tiago contava a história toda, o abandono, o ódio, o reencontro, o perdão. O avô António ensinou-me que as pessoas podem mudar. Que o amor, quando é verdadeiro, vence até o pior passado. E à noite, de mãos dadas com Miguel, olhando o tejo da varanda, Tiago pensava, valeu cada lágrima. Valeu cada dúvida. Porque no fim, escolhemos o amor. Portugal mudara um pouco também, leis mais justas, corações mais abertos, e uma parte dessa mudança levava o nome de um bilionário que decidira, tarde mas decididamente, estar do lado certo da história. Do lado do seu filho.